Olá, seres iluminados! No nosso despertar anterior, falamos sobre nossas crianças e falamos sobre o amor próprio. Então, quem tiver uma Bíblia próximo, acompanha comigo. Mateus, capítulo 19, versículo 14. Então Jesus disse: Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Uma criança é fonte de alegria, de amor, de paz, de luz, e elas não possuem pecado. Elas ainda não foram corrompidas pelo excesso de mundo como nós. E as únicas referências que elas têm são os pais e as pessoas próximas a elas, porque elas ainda não caminham por si só. Temos apenas um corpo adulto, mas muitas vezes agimos com imaturidade, assim como uma criança. E somos manipulados pela energia da solidão, mesmo rodeados de várias pessoas. E vocês já se perguntaram o porquê? O homem surgiu de Deus, a maior fonte criadora, que nos deu a essência do amor, com a qualidade da bondade. Mas com o passar da vida, com os acontecimentos, nós vamos encurralando este sentimento dentro de nós. E vamos esquecendo dessa energia boa, dessa energia de tranquilidade. E quando estamos na presença de uma criança, é nítido. Temos mais alegria, sentimos mais pureza, sentimos o amor, porque ela exala amor por onde ela passa. Porque criança é uma essência de luz. E o despertar é isso, meus iluminados. Ele nos traz de volta à vida. Ele nos traz através de circunstâncias e pessoas. E as crianças são uma oportunidade que o universo nos traz dessa fonte de amor. Quando eu me refiro às crianças, eu não estou se referindo apenas aos filhos, aos netos. Muitas das vezes temos aquele sobrinho ou aquela priminha fofa em que a gente tem muito amor por eles. Então, esta é uma oportunidade em que o universo está te dando para você exalar este amor que também há dentro de você, não está apenas na criança, porque a gente reflete aquilo que há em nós. Então, se nós conseguimos expressar perto de uma criança este tamanho amor, é porque está dentro de nós. Vocês lembram que eu disse que o universo dá oportunidades o tempo inteiro? Então não fujam, apeguem-se às crianças, porque elas são uma das chaves para o despertar. Elas fazem parte deste processo. E muitas vezes uma gravidez indesejada é a porta da sua liberdade. Uma gravidez indesejada vai te ajudar a tirar as amarras do passado. E lembre-se, nada acontece por acaso. E se esta criança está a caminho, é porque ela vai e pode te ensinar o verdadeiro significado do amor. Esta criança, meus iluminados, virá cheia de luz para ensinar você o que é amor próprio, para você também amá-la e para abrir os seus olhos para o que estava adormecido dentro de você. A verdade é que Deus está sempre proporcionando caminhos para que cheguem até a Ele. E você, no seu momento turbulento, onde o seu ser carnal te levou, vê esta situação como uma situação negativa, onde nada mais é que um dos caminhos de luz para que você reative uma energia que está dentro de você, esta energia divina que Deus lhe proporcionou. Então aproveite essa oportunidade e não veja como um lado sombrio, porque jamais uma criança será um lado negativo em sua vida. Você é que comandará os seus passos. Então, se essa criança crescer e se tornar uma pessoa negativa, ela apenas será um reflexo do seu ser. Desperta, meu ser de luz, e veja as oportunidades em que a vida, o universo, Deus lhe proporciona o tempo inteiro, mas nós, inconscientes, não vemos. Então as coisas passam despercebidas e a gente acha que simplesmente é assim que a vida funciona, mas está errado. Quando algo não está conforme o nosso querer,
O nosso jeito de programar a vida é porque estamos em desequilíbrio, não só internamente, porque o desequilíbrio interno é que causa o desequilíbrio externo. Eu quero que vocês entendam, seres, de uma coisa. Aquelas pessoas que vivem se envolvendo com outras carnalmente, nada contra. Cada um faz as escolhas que querem, mas depois aceitem o preço em que vão pagar. Porque as mulheres muitas das vezes arrumam filhos não planejados e com isso culpam a pessoa ou culpam a vida por isso, sendo que na verdade ela estava procurando isso o tempo inteiro, se envolvendo com várias pessoas. Então, algum momento da vida, Deus vai te dar a oportunidade e o caminho da luz para você ver o seu amor próprio, em que você não se entregue a qualquer energia e a qualquer pessoa. Toda causa tem uma ação e toda ação uma reação. Então podemos dizer que o universo estipula esta lei de causa, ação e reação para que você tenha consciência dos seus atos, para que você realmente veja se tudo que você está emitindo é aquilo que você quer receber. Talvez não seja na mesma proporção, mas você pode ter certeza que o universo te dará o caminho. Então você escolhe se isso é negativo ou positivo. Essas oportunidades são uma evasão do seu velho eu para que o novo chegue. Então não percam essas oportunidades. E eu já lhes digo, e vocês já ouviram esta frase: não é preciso morrer para ver Deus. Essa morte em que me refiro é a morte espiritual, onde você abandona os padrões que o circulam para que os novos cheguem e então você realmente vive os seus propósitos, a sua essência. Quando Jesus, em Mateus capítulo 19, versículo 14, disse: venham em mim as criancinhas, foi apenas uma metáfora, porque na verdade nós adultos temos uma criança interior dentro de cada serzinho. Então, quando ele disse que venha a mim, é para que você liberte a criança que há em você. E muitas das vezes, ao longo do caminho, nós esquecemos os lados positivos que a criança tem. Mas como assim lados positivos que uma criança tem? Kundalini, você não disse que criança é amor puro, que é alegria? Então a criança possui um lado negativo? Sim, exatamente. O lado negativo em que a criança possui é o lado que você projeta nela, são os seus padrões negativos, em que ela absorve e reproduz. O lado negativo não pertence à criança, são apenas projeções externas que nós, pais, ou pessoas próximas estão sempre projetando nelas e elas apenas vão reproduzir aquilo que elas viram e que elas aprenderam, porque a essência de uma criança é muito pura e muito cheia de amor, muito cheia de luz, muito cheia de paz e onde ela passa ela transmuta alegria. Só que uma criança é uma receptora, porque ela ainda é inconsciente, ela não tem consciência das coisas da vida, do que ela é, do que ela quer ser. Então nós projetamos tudo o que é certo e errado em nossa concepção a esta criança. E são nesses padrões que nós crescemos com esses lados infantis, com esses lados imaturos, com esses lados negativos. Porque lá atrás, na nossa infância, foram projetados alguns aspectos, então crescemos arrastando esses aspectos e para quebrá-los não é tão fácil. Quantos de vocês já não agiram imaturamente, e pensaram assim, poxa, qual atitude foi esta? Ou na verdade às vezes nem pensaram, apenas culparam o externo. No despertar da consciência, quando ele acontece, você começa a trabalhar os seus traumas, você trabalha a sua mente. Então, quando um gatilho é ativado, você consegue viver o seu passado e o seu presente em um só momento, no agora. E graças ao nosso cérebro e às nossas células, que são energias também, nós conseguimos acessar este aspecto da mente e a gente consegue reviver certas situações
certos traumas que ocasionaram. Então, você tem a consciência e a oportunidade de fazer outra escolha. E mesmo que você haja igualmente ao passado, você tem a oportunidade e a consciência de quebrar este padrão e resolver o conflito interno que havia dentro de você e não o conflito interno de outra pessoa, mesmo que esta pessoa tenha causado este gatilho. Na verdade, ela apenas despertou algo que havia em você. O nosso cérebro, meus iluminados, é fantástico e nos dá a oportunidade de quebrar todos esses padrões quando os gatilhos são ativados. Basta você prestar atenção, porque se a sua vida já anda turbulenta e você ainda não sabe que está passando por um processo de despertar, mas você sabe e você se questiona o tempo inteiro porque de tudo acontece comigo. Então essa é a resposta. Os gatilhos vão te dar a chave e a porta para a luz. O poder de Deus sobre nós, que está relacionado ao despertar, quer que você retorne ao ponto de origem, onde tudo era luz, onde a gente não tinha preocupações, onde éramos crianças. Só que há uma diferença. Agora estamos em um corpo de adulto, mas voltando ao ponto de origem, podemos retroceder para adiantar. E às vezes é preciso dar um passo para trás para dar 2 para frente. Olha, e o seu despertar será o tempo inteiro assim, vivendo o passado, ou melhor, revivendo o passado e vivendo o presente, tudo em um mesmo momento, te dando a oportunidade de você dessa vez fazer a escolha certa. E se o seu passado fosse o seu futuro? Esses filmes de ficção que a gente vê muito, onde a gente vive uma época, passada e futura, onde a gente volta no tempo, muitas pessoas veem isso como irreal, mas não se enganem, meus seres, isto é mais real do que vocês pensam, porque fazemos isso no processo de despertar sem ao menos percebermos. Quem disse que não temos poderes? Estão enganados, as pessoas acham que os poderes são apenas raios de luz ou fogos que saem do corpo. Não, o maior poder está aqui, na nossa consciência. Como uma nutricionista que estudou e estuda as células do nosso cérebro, eu posso afirmar, sim, temos os poderes melhores que Deus poderia nos ter proporcionado, mas inconscientes não temos essa noção. Por isso que muita gente fala que quando a gente está próximo de Deus, conseguimos maravilhas em nossa vida. E vocês nunca se questionaram o porquê dessas maravilhas? Porque esta é uma lei de energia, onde tudo que manifestamos volta até a nós. Então, se você quer ser um ser de luz, pode ter certeza que o caminho será bastante iluminado. O nosso cérebro é mais do que fantástico e possui mais de 100 bilhões de células. E as células mais comuns são os neurônios. E os neurônios são nada mais que elétrons que levam cargas químicas e elétricas para o nosso cérebro, de uma função biológica, é claro, que às vezes nós não temos esse conhecimento e não vemos, mas elas existem. Os neurônios que enviam sinais químicos e elétricos, vou repetir, químicos e elétricos, é que movem os nossos pensamentos, porque tudo que está externo também é energia, também é eletricidade, mesmo que invisível aos olhos humanos. Mas a nossa essência, o nosso espírito é assim que ele se manifesta, reagindo através das células físicas que transformam energia. Assim como nós não vemos quando ligamos uma TV ou algum eletrodoméstico na tomada, não vemos essa energia, mas podemos senti-la, assim como nós quando enfiamos um dedo na tomada e tomamos algum choque. Não vemos, mas sentimos. Então prestem atenção, porque toda manifestação externa, toda manifestação enérgica que há em volta de nós, refletirá em nossos pensamentos.
Relativamente, porque são neurônios que levam projeções químicas e elétricas às nossas células. Então, toda manifestação externa refletirá internamente. Eu gosto muito de frisar as palavras com vocês, meus iluminados, para que vocês entendam essa noção, esses conceitos, para que vocês entendam que tudo está ligado a tudo, ou seja, tudo chega a uma coisa só, a você, chega a mim, porque cada ser é único, mas todos somos feitos da mesma fonte criadora. O nosso cérebro é responsável pelas ações involuntárias e voluntárias, ou seja, o nosso inconsciente, que é o involuntário, e o nosso consciente, que é o voluntário. Só que isso é bem mais complexo do que a gente pode pensar. Em outros vídeos eu vou explicar melhor. Mas atentem-se que às vezes o nosso inconsciente ele chega a ser involuntário porque ele está em desacordo com o nosso ser, que é a nossa consciência, que está ligada a Deus. Esses conceitos de inconsciente e consciente são filosóficos, mas tem uma relatividade muito grande com o nosso espiritual. Lembrem que eu disse, somos feitos de emoções, físicos, claro, mentais, mas espirituais. Então as nossas emoções é que vão ser as projeções internas que se manifestarão externamente. É dentro do consciente e do inconsciente que se encontra a vida e a morte. E quando eu quero dizer entre a vida e a morte, é uma subjeção de dizer que você morre ao seu velho eu e nasce para o seu novo eu, ou seja, a morte e a ressurreição de um novo ser. Prontos e despertos para escolherem ser essência, vocês terão uma transmutação de energia ao longo do caminho, então se liguem nos sinais. Graças a Deus, você vive o seu passado e o presente em um mesmo momento, graças ao seu cérebro, né? Graças ao inconsciente e ao consciente, porque no inconsciente estão ligadas as suas emoções passadas, as suas amarras que você vem trazendo, e no seu consciente é a essência do seu ser, a essência de amor com a qualidade da bondade, onde vai te manipulando para você fazer essas transmutações de energias. Então, quando entendemos que a ciência, a biologia, o universo, as forças energéticas, Deus, religião, cultura, está tudo ligado a uma coisa só, entendemos que somos uma unicidade. E aquele sentimento de solidão vai desaparecendo. Então, vamos nos abrindo para o mundo novamente. Só que desta vez, meus iluminados, vamos nos abrir de forma diferente, porque agora estamos conscientes de apenas ser essência e luz, essência de Deus. O despertar vai nos trazer uma nova perspectiva de olhar a vida. Vamos olhar agora com um olhar de criança, puro e saudável, mas com a diferença de estarmos em um corpo adulto, consciente de nossas atitudes e do que vamos receber. Quando paramos e entendemos que somos uma unicidade de todas as coisas, paramos de procurar um Deus externo e entendemos que o Deus habita em nós, nossa consciência. Então liberte-se, meu iluminado, seja a essência de luz, libere a criança que há em você e traga para o mundo para mostrar que você pode contribuir com muita coisa, seja amor. Gratidão por mais um despertar na consciência, e se você chegou até aqui, não foi por acaso, porque o universo, através do seu despertar, te trouxe até a mim com esta oportunidade. Então não perca e seja luz por onde for. Eu quero agradecer a vocês por estarem comigo, por estarem acompanhando o despertar, e saibam que o processo, mesmo que doloroso, o final é que é um final feliz,
Os contos de fadas não são apenas uns contos de fadas, eles realmente existem e eles nada mais são que as pessoas que buscam a sua consciência, buscam o seu estado de ser, porque felicidade é um estado de ser. Eu quero agradecer, namastê, um beijo de luz da Kundalini.